Esta jornada começa no nordeste do estado de Nova York, no Lago Champlain, antes de ir para o oeste, para o Parque Adirondack, e de pegar o norte, rumo ao Lago Plácido. Depois atravessa o estado até o Rio São Lourenço e o arquipélago Thousand Islands, antes de contornar o Lago Ontário até Rochester. Segue-se para o oeste até o fim do rio Niágara, antes de se dirigir a uma das maravilhas da natureza, as Cataratas do Niágara. O Lago Champlain separa Vermont e Nova York e tem aproximadamente 180 quilômetros de extensão. Na extremidade sul, no estado de Nova York, há uma península que abriga um velho forte. O Forte Crown Point foi construído pelas tropas inglesas e provincianas em 1758 para proteger a região dos franceses. É a maior fortaleza de terra dos Estados Unidos. No mesmo local estão as ruínas de um forte francês construído 20 anos antes e que foi atacado 2 vezes pelos ingleses antes de ser destruído pelos franceses quando eles recuaram. Mas o forte mais novo e muito maior nunca foi atacado diretamente pelos franceses e só abrigou um pequeno grupo de homens. Uma década depois, não ofereceu resistência aos americanos no início da Guerra de Independência. O forte foi abandonado em 1780 e agora é um marco histórico americano. A oeste do Lago Champlain está o amplo Parque Adirondack. Cerca de 2.428.000 hectares são protegidos por uma Constituição Estadual de 1894, que dizia que as terras do estado, agora compradas, que constituem a reserva florestal, como determinado por lei, devem ser mantidas para sempre como mata virgem. Não podem ser alugadas, vendidas, trocadas, nem controladas por empresas, sejam públicas ou privadas. Nem a madeira deve ser vendida, removida ou destruída. Nos anos 50 e 60, foi construída a rodovia Adirondack Northway, que atravessa o parque e compõe a Rota Interestadual 87. Apesar de ser chamada de interestadual, a rota se localiza inteiramente no estado de Nova York e é a maior autoestrada estadual dos Estados Unidos. O parque contém milhares de córregos, riachos e lagos cercados por florestas nativas. O Beaver Flow é um dos milhares de lagos que os visitantes podem desfrutar num isolamento quase total. A caça e a pesca são permitidas no parque, apesar de haver regras rígidas em determinadas áreas. Com isso, não ocorre pesca predatória nos lagos, que ficam repletos de truta e de black bass. Um dos motivos do rigoroso controle ambiental no fim do século XIX era conter a indústria madeireira e a exploração de minério de ferro. Em 1940, foi fundada uma mina de dióxido de titânio na região de Tahawass. A mina fechou em 1989 e, com o passar do tempo, as marcas da mineração ficam menos visíveis, enquanto a natureza assume o controle. No entanto, a região tem certa fama por ter sido onde, durante uma caçada, Theodore Roosevelt soube que o presidente McKinley estava morrendo e que, em pouco tempo, ele poderia ser o próximo a assumir o cargo. O vilarejo Lake Placid, localizado na margem sul do Lago Plácido,
consta nos livros de história como um dos 3 lugares do mundo que sediaram 2 Olimpíadas de Inverno. A primeira foi em 1932 e a segunda em 1980. Lake Placid foi fundado no início do século XIX por causa da mineração, mas agora gira em torno de vários esportes de inverno. As rampas de esqui atuais substituíram as 2 de madeira construídas para as Olimpíadas de 1932 e as rampas erguidas para os Jogos de 1980. Isso porque as regras atuais exigem alturas de 90 metros e 120 metros. Em 1980, as rampas tinham apenas 70 e 90 metros. Até o antigo caldeirão da tocha olímpica de 1980 continua no mesmo lugar em que os atletas se reuniram para a cerimônia de abertura. O clima no Parque Adirondack pode mudar em questão de minutos. Mas mesmo que a paisagem esteja encoberta pelo nevoeiro, ainda é possível apreciar o impressionante esplendor de sua beleza. O enorme parque ocupa cerca de 1/4 do estado de Nova York e, em grande parte, é composto de mata nativa, com poucos visitantes intrépidos que se aventuram nas partes mais remotas, onde muito tempo atrás os índios moicanos caçavam. A oeste do Parque Adirondack fica a de Grace, uma das 40 florestas estaduais que são muito bem protegidas e que totalizam cerca de 7.700.000 hectares. Thousand Islands é o nome de um arquipélago localizado no rio São Lourenço, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. As ilhas se espalham por cerca de 80 quilômetros. As ilhas canadenses ficam na província de Ontário e as americanas ficam no estado de Nova York. São quase 1.800 ilhas, que podem ter 100 quilômetros quadrados ou podem ser pequeninas, com apenas uma residência. Algumas não passam de rochas inabitadas que servem de lar para aves migratórias. O número de ilhas foi determinado de acordo com os seguintes critérios. Todas as ilhas devem ficar acima do nível do mar o ano inteiro. Devem ter mais de 0,1 metro quadrado e pelo menos uma árvore viva. A região atrai muitos turistas, campistas e barcos. E é chamada de capital mundial dos barcos de água doce. No fim do século XIX, vários castelos de contos de fadas foram construídos para magnatas nas ilhas. O Castelo Singer, na Ilha Dark, é um deles. Originalmente, ele se chamava The Towers e foi inspirado em castelos mencionados nos romances do escritor escocês Sir Walter Scott. O castelo foi construído para o magnata das máquinas de costura Frederick Gilbert Bourne, presidente da fábrica Singer. Ele morreu pouco depois da conclusão do castelo, que desde então mudou de dono várias vezes. O castelo tem até calabouço, postigos e passagens subterrâneas. Alguns quilômetros rio acima, passando outras ilhas, há outro castelo. Mas uma história trágica fez esse castelo localizado na Ilha Hart ficar deserto por 73 anos.
Há um belo veado vermelho no telhado do Castelo Bolt, projetado para ser uma das maiores casas particulares dos Estados Unidos. O castelo de 6 andares virou um cartão postal internacional e a ilha ganhou outras construções interessantes. A propriedade recebeu o nome de George Bolt, que era dono de hotéis como o Waldorf Astoria, em Nova York. Em 1900, ele contratou centenas de pessoas para iniciar a construção do castelo para ele e sua família. 4 anos depois, a obra foi suspensa, pois a mulher de George Bolt morreu de repente. Ele interrompeu a construção e nunca mais pôs os pés na ilha. Em 1977, um órgão de conservação comprou a casa por $1, com a proposta de restaurá-la. Até agora, foram investidos $15 milhões. Na ponta da ilha, há um pequeno castelo gótico, que abrigaria a usina elétrica que abasteceria a casa. Na outra extremidade da ilha está a Auster Tower, uma rústica construção decorativa. A Casa dos Iates fica numa ilha adjacente e pode abrigar vários barcos de mastro alto. Tem um design diferente e complementa as outras construções deslumbrantes da Ilha Hart. Uma tempestade passageira produz uma luz mágica e limpa o céu do Lago Ontário. Este é o menor dos 5 grandes lagos e o mais a leste. O lago é abastecido pelo rio Niágara e é escoado pelo rio São Lourenço. Ele se estende por uma área de cerca de 19.500 km², com profundidade máxima de 184 metros e 1.146 km de margem. O vento frio que sopra do lago costuma retardar o florescer das árvores frutíferas até passar o perigo da geada. Isso torna a região propícia para frutas, e pêssegos, maçãs, cerejas, peras e ameixas são cultivadas ao longo desta faixa litorânea. No continente, o coronel Nathaniel Rochester e 2 colegas compraram um terreno de 40 hectares em 1803, fundando assim Rochester. Atualmente, a cidade tem a 2ª maior economia regional do estado e uma população de pouco mais de 200 mil habitantes, sendo a 3ª maior cidade depois de Nova York e Buffalo. 40 anos após ser fundada, Rochester era conhecida como Cidade da Farinha. Além de ser o maior polo de produção de farinha dos Estados Unidos, também foi a primeira cidade do país a sofrer uma explosão econômica. Quando a indústria da farinha se mudou para o oeste em meados do século XIX, Rochester foi tomada pela indústria das flores e começou a ficar rodeada de viveiros de plantas. Rochester também é considerada o centro de imagens do mundo, pois foi aqui, em 1892, que George Eastman fundou a Kodak. Um dos primeiros slogans foi: "Aperte o botão e deixe o resto conosco". A Kodak também foi a pioneira do filme cinematográfico nos formatos 35mm e 16mm, que são usados até hoje. George Eastman construiu uma casa nos arredores de Rochester em 1902. Na época, a construção de estilo neocolonial era cercada por 4 hectares de terra cultivada e jardins projetados. A casa também tinha um aspirador de pó central, uma rede de relógios,
e uma central telefônica com 21 ramais. Agora, este marco histórico americano cedia um museu dedicado à fotografia e à conservação de filmes e fotografias. Também abriga um dos mais antigos arquivos cinematográficos do mundo. Em meados do século XIX, Rochester liderava o movimento abolicionista e tinha até um jornal dedicado à causa. Nesta casa, Susan B. Anthony, uma das primeiras defensoras dos direitos civis, fazia incansáveis campanhas pela abolição e pelos direitos das mulheres. Ela teve um papel fundamental no século XIX na luta pela introdução do sufrágio feminino nos Estados Unidos. Ela morreu em 1906, 14 anos antes da 19ª emenda ser aprovada em 1920, finalmente dando às mulheres o direito de votar. Poucos quilômetros costa acima, na entrada do rio Niágara, há um forte que foi atacado e defendido por 3 nações. O Forte Niágara. Os franceses foram os primeiros a construir uma paliçada aqui em 1678 e depois a substituíram por um forte em 1726. 30 anos depois, o forte caiu sob domínio inglês depois de um cerco de 19 dias, chamado de Batalha do Forte Niágara. Durante a Guerra de Independência, o forte continuou nas mãos dos lealistas, mas foi cedido à nova nação americana depois da guerra. Contudo, na Guerra de 1812, os ingleses tomaram o forte de novo e o devolveram outra vez quando a guerra acabou. O forte continua sob domínio americano desde então. Muito do que vemos hoje foi construído no pós-guerra de secessão, em meados do século XIX. O novo baluarte de terra era mais resistente a balas de canhão do que as muralhas de alvenaria. Só em 1963, as Forças Armadas Americanas desativaram o forte, apesar de a Guarda Costeira ainda usar uma parte da propriedade, fazendo do Forte Niágara uma das bases militares que estão há mais tempo em atividade nos Estados Unidos. Os ingleses foram derrotados na Guerra de Independência e se retiraram, mas não foram para muito longe. Na verdade, foram para outra margem do rio, onde construíram o Forte George. O forte virou o quartel-general do exército inglês e da milícia local, e durante a Guerra de 1812 foi tomado pelos americanos na Batalha do Forte George. Contudo, foi tomado de novo 8 meses depois. Permaneceu sob domínio canadense desde então e só deixou de ter presença militar em 1965. Os 2 fortes agora são patrimônios históricos nacionais. O rio Niágara serve de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. E 3 pontes comportam um enorme volume de travessias diárias. A mais nova é a ponte Lewiston-Queenston. Ela foi construída em 1960 e todas as pistas são reversíveis dependendo do fluxo do tráfego entre os 2 países. Existem 2 enormes usinas hidrelétricas no local. Elas foram construídas no fim dos anos 50 e, na época, eram as maiores usinas do mundo. O fluxo de água é controlado durante a alta temporada por um tratado entre Estados Unidos e Canadá para não diminuir o impressionante volume d'água das cataratas. 10.000 anos atrás, as cataratas ficavam aqui, mas a erosão as deslocou por cerca de 11 quilômetros. A erosão também produziu Niagara Whirlpool, onde o rio faz um giro de 90 graus. O fluxo e a velocidade da água escavaram um fosso de 37 metros de profundidade. O bondinho oferece uma vista deslumbrante do Whirlpool. Por incrível que pareça, o bondinho foi construído há quase 200 anos por engenheiros espanhóis em 1816. Existem 2 cidades chamadas Niagara Falls.
uma de frente para a outra, voltadas para as cataratas. Uma fica nos Estados Unidos e a outra no Canadá. As duas ganharam importância no fim do século XIX por causa do turismo e da indústria, que usavam o gigantesco volume de energia gerado pelo rio. Milhares de turistas vêm conhecer as cataratas e muitos hotéis e restaurantes foram construídos para tirar proveito da paisagem. Talvez a melhor vista seja da Skylon Tower. Construída nos anos 60, a torre tem 160 metros de altura e oferece vistas deslumbrantes, especialmente das cataratas americanas. As cataratas do Niágara são divididas em dois grandes segmentos separados pela Ilha Goat. As cataratas Horseshoe, que estão mais do lado canadense, e as cataratas americanas e a pequena Bridal Veil no lado americano. As cataratas americanas só recebem cerca de 10% do fluxo do rio Niágara. O resto da água cai pelas cataratas Horseshoe. As cataratas têm pouco menos de 60 metros de altura, e o comprimento da crista relativamente reta gira em torno de 270 metros. Em 1969, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos bloqueou o fluxo d'água por 6 meses para tentar impedir a erosão, removendo o acúmulo de fragmentos de pedra na base das cataratas. Ficou decidido que era melhor não mexer e deixar a natureza seguir seu curso inevitável. Os turistas podem ver as cataratas americanas da base rochosa ou de barco. Mas talvez a melhor vista seja da torre de observação do Prospect Point Park. As cataratas Horseshoe são ainda mais impressionantes. As cataratas Horseshoe têm dados incríveis. Sua curva tem mais de 600 metros de extensão. No centro, a água tem 3 metros de profundidade e passa pela crista a 30 km por hora. A altura da queda gira em torno de 55 metros e a profundidade da água na base da catarata é quase a mesma, 58 metros. A névoa, que parece fumaça, costuma atrapalhar a visibilidade. Se não fosse a intervenção humana com a construção de canais subterrâneos para controlar a corrente para as usinas hidrelétricas, a quantidade de névoa gerada pelo fluxo máximo praticamente impossibilitaria a visão das cataratas. Em 1829, Sam Patch pulou de uma torre numa garganta na base das cataratas e sobreviveu. Ele iniciou uma longa tradição de pessoas que ousaram descer as cataratas. Uma mulher de 63 anos chamada Annie Edson Taylor foi a primeira pessoa a descer as cataratas num barril em 1901. Ela sobreviveu. Por pouco. Desde então, houve várias tentativas, algumas bem-sucedidas e outras fatais. Agora, quem tentar e sobreviver será preso e receberá uma bela multa. Em 1960, os turistas viram, horrorizados, um menino de 7 anos chamado Roger Woodward cair das cataratas com apenas um colete salva-vidas. Ele estava brincando no rio com a irmã, que foi resgatada a apenas 6 metros da queda. O menino sobreviveu e o suplício ficou conhecido como o Milagre do Niágara. Mais de 20 milhões de pessoas por ano vêm ver um dos lugares mais deslumbrantes do mundo. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.